Olá, pessoal! Estou aqui para falar um pouco com vocês sobre arte e nesse vídeo aqui, de modo específico, eu gostaria de conversar um pouco sobre arte e revolução. E eu começo já fazendo uma pergunta para vocês, se vocês acreditam que no ano passado, aquele incêndio que aconteceu na Catedral de Notre-Dame de Paris, se aquilo foi realmente o ato mais destruidor em relação à estética, à aparência, à atmosfera da igreja que já possa ter acontecido por lá. E eu venho contar para vocês hoje que, a meu ver, aquilo lá não foi a pior coisa que já aconteceu de destruição dentro da Catedral de Notre-Dame de Paris. O que eu quero falar nesse vídeo hoje é um pouco de La Fête de la Raison, o Festival da Razão, que aconteceu durante a Revolução Francesa e aconteceu especialmente dentro da Catedral de Notre-Dame de Paris. O que foi o Festival da Razão e por que ele destruiu a arte sacra, ele destruiu a estética, a aparência da Catedral de Notre-Dame de Paris? Bom, vocês podem conhecer melhor que eu vários aspectos da Revolução Francesa, mas uma questão que é política, ela desponta em primeiro lugar na cultura. Então, as vivências das pessoas, todo o teor cultural, e isso inclui a religião, foi primordialmente afetado durante os movimentos que aconteceram pela Revolução Francesa. Quem é meu aluno do curso Segredo Admirável da Arte Católica tem um módulo exclusivo de aulas somente sobre a arte e modernidade. E a gente entende que a modernidade ela é em si a era das revoluções. Mas vejamos o que vai acontecer para a arte e para a religião dentro da Revolução Francesa. Durante essa revolução, se instala um culto à razão. Então, é um culto da razão suprema. É como se o povo fosse colocado no lugar de Deus. E a razão, né, ela se sobressai. Então, existe um movimento muito forte de um anticristianismo. Então, a Revolução Francesa, ela pretende acabar com o cristianismo. E isso se instala mais fortemente quando a Primeira República Francesa é declarada e um movimento muito anticlerical também se instala na França. Não é talvez tanta novidade que nós tenhamos a realidade que a gente pode ver hoje, né, nesse país, que deveria ser um berço, que foi um berço de tanta criação artística, principalmente durante o período gótico. Todas as catedrais góticas, as construções góticas da história da arte, né, do mundo, elas se instalam melhor na França. A gente sabe que isso tem uma relação também com os 70 anos de Avignon. A igreja, que era a maior financiadora das belas artes, estava por lá. Então a França foi um celeiro, né, de criações artísticas, de construções artísticas dentro do período gótico. Mas vamos voltar para a questão da Revolução Francesa. Então, como eu dizia, uma briga política, uma questão política que despontou pela cultura e tinha sim como um dos objetivos acabar com o cristianismo. Durante tudo isso, vários movimentos se instalaram para cultuar a razão. E o maior deles foi o Festival da Razão, que aconteceu por toda a França, mas de um modo especial, o maior enlace desse movimento do Festival da Razão foi em Paris e foi dentro da Catedral de Notre-Dame de Paris. Muito triste isso. No final dos anos 1700, 1793, por aí. O que aconteceu lá? Então, um movimento, as pessoas invadiram a Catedral de Notre-Dame, soterraram, enterraram toda a parte do presbitério onde fica o altar. Eles encheram tudo aquilo com terra e retiraram, profanaram as imagens sacras de dentro da catedral e escreveram em cima das portas da catedral, escreveram a frase "para a filosofia". Em cima de todas as entradas da Catedral de Notre-Dame de Paris foi escrito "para a filosofia". E o pior de tudo, no lugar da imagem de Nossa Senhora, que foi retirada de lá, né? A catedral ela é dedicada a Nossa Senhora, né? A Notre-Dame. A imagem de Nossa Senhora foi retirada e foi substituída pela deusa da razão, que foi interpretada por uma artista. A gente lê assim os registros desse acontecimento e a gente encontra que várias profanações escandalosas aconteceram
lá durante o Festival da Razão. E a gente não sabe exatamente o que. Então eu acredito que talvez essa artista estivesse nua ou alguma coisa do tipo. Mas a ideia era substituir as figuras sagradas que tinham uma representatividade por meio da arte sacra espalhada dentro da Catedral de Notre Dame. O objetivo era profanar aquilo e colocar o homem no lugar. Então, a imagem de Nossa Senhora é substituída por uma mulher comum, justamente tirando a ideia de figuras sagradas, mas que o povo deveria estar no lugar de Deus. Então, o povo, a razão do homem deveria substituir a fé, a razão do homem deveria ocupar o lugar de Deus. Isso é realmente muito triste. E aí vem uma leitura complementar que eu sugiro que vocês façam, quem tiver o interesse em pegar mais referências a partir da importância da arte sacra e o lugar de destruição que ela ocupa durante qualquer movimento revolucionário, porque a semiótica, porque a comunicação se dá muito fortemente, o convencimento se dá muito fortemente por meio da cultura e por meio da arte. Então a arte é um dos primeiros mecanismos de qualquer revolução. Mas nós temos o Robert Benson, que escreve um livro mais ou menos 1907, Lord of the World, né? O Senhor do Mundo. Leiam esse livro, é incrivelmente incrível, e ele fala, não vou dar tanto spoiler aqui, mas o livro do Robert Benson, né, O Senhor do Mundo, ele fala exatamente dessa substituição das figuras sagradas para criar uma nova religião, uma nova ordem mundial, uma nova religião mundial que seja muito nova era, muito New Age e muito a favor do homem, colocando o homem no centro de tudo, tirando essa visão do sagrado, essa visão da eternidade, a visão de Cristo da jogada e como é que as imagens sagradas são substituídas. Consigo pensar muito bem lendo O Senhor do Mundo, que é um dos meus romances preferidos, um dos meus livros de literatura preferidos. Eu consigo visualizar exatamente tudo o que aconteceu durante o Festival da Razão dentro da Revolução Francesa e, infelizmente, dentro da Catedral de Notre Dame de Paris. Então, a meu ver, o incêndio do ano passado não foi a pior destruição que já aconteceu lá dentro da Catedral. E a gente não sabe disso. É muito comum ver por aí as pessoas gritarem, né, liberdade, igualdade, fraternidade, o lema da Revolução Francesa, idolatrando isso. Muitos católicos, muitos cristãos fazendo isso e não sabem exatamente tudo o que aconteceu. E o que eu queria comentar aqui hoje era tudo o que aconteceu no entorno da arte também, que foi prejudicada, que foi destruída dentro dessa atmosfera de revolução. Tudo bem, pessoal, a gente se vê aí mais um vídeo na semana que vem falando sobre mais algum tema dentro das belas artes.